Boa noite a todos. Vamos iniciando então mais uma live, mais uma palestra. E hoje essa palestra tem como assunto a reintegração de consciência. Então vamos esperar agora o pessoal está entrando. Boa noite. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística ou integrativa e trabalho com várias técnicas que são espiritualistas. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês essa história, vou contar como é que essa história começou de fato e como que eu cheguei a essas técnicas que fazem parte do sistema frequencial anjo-humano. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o meu processo, né, que é um processo longo. Já tem aí em torno de 30 anos. Eu iniciei esse processo bastante cedo, porque por volta de 14, 15 anos, eu descobri que eu fazia viagens durante o sono, né? Que eu visitava outros reinos, outros mundos, e eu descobri isso de uma maneira bastante surpreendente. Um dia em casa, tomando café, eu contei um sonho que eu tive, e a minha irmã me olhou e disse: eu tive o mesmo sonho essa noite. E aí eu achei aquilo muito curioso, né? Ela começou a me contar partes do sonho, eu complementava, e quanto mais a gente explicava como era esse sonho, mais a gente tinha certeza de que a gente havia estado no mesmo lugar. Eu descobri também que esse lugar, descobri mais tarde, quando eu comecei a fazer meus estudos, né? Eu descobri que esse lugar era aquilo que a gente chama de umbral. E que havia um trabalho que eu realizava durante a noite, que era de resgate de pessoas que se perdem no umbral. Simplesmente as pessoas deitam, vão dormir, às vezes com pensamentos numa frequência muito baixa, com problemas, com medos, e essas pessoas se perdem, elas vão para o umbral e passam a noite no umbral, sendo vampirizadas, sendo sugadas, né? Vivendo essa existência de umbral. E isso me assustou um pouco. Na época eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje, né? Há 30 anos atrás, nem se falava muito sobre isso, né? Haviam algumas pessoas que estudavam, a maioria dentro, né, ou do Instituto de Conscienciologia, ou dentro dos estudos maçons, ou, enfim, dentro de algum grupo, né, de estudos. E eu acabei descobrindo isso sozinha, acabei percebendo que eu fazia esse trabalho, porque me via nesse trabalho à noite. Então eu lembrava dos lugares onde eu ia, eu lembrava o que estava sendo feito, e comecei a perceber que isso era realmente um trabalho, né? Aos 16 anos eu iniciei então uma jornada de busca, né, de respostas desse trabalho de conhecimento, e essas respostas, elas estiveram durante muito tempo ligadas à Academia para a Ciência Futura, dentro dos estudos sobre parapsicologia espiritualista, também da Grande Fraternidade Branca. Então foi onde eu comecei os meus estudos. E me dei conta que, de fato, essas realidades alternativas, essas realidades em dimensões superiores, elas existem e é possível ir até elas, né? Então, para a gente entender bem do que eu estou falando, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é esse processo, né? Como ocorre e como é essa questão das camadas, né? Das dimensões, uma dimensão dentro da outra, como isso acontece, né?
Existem várias formas da gente pensar sobre isso e organizar o pensamento sobre essas dimensões. Então, por exemplo, hoje a Terra está na terceira dimensão ainda, ainda não, ela está muito mais para a quinta, na verdade, que para a terceira, mas as pessoas ainda não fizeram a transição, então é um processo ainda em andamento. Quando nós expandimos a consciência, nós podemos acessar conhecimentos que estão além da terceira dimensão. Então, conhecimentos que estão na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante. Vamos falar um pouquinho da quarta dimensão, que para nós é a dimensão mais conhecida. A quarta dimensão, ela é uma dimensão onde se projeta o nosso mental. Então, os corpos emocional e mental, eles têm muito mais contato com a quarta dimensão do que com a terceira, de fato. Né? Com a terceira dimensão, nós temos o corpo físico e o corpo etérico, que são os dois primeiros. E na quarta dimensão, nós temos o emocional e o mental. Então, o que isso significa? Que nós temos uma grande sincronia, né, com a quarta dimensão, embora nem todos se deem conta disso, nem todos percebam isso, ok? Então, o que nós temos na quarta dimensão? A terceira você sabe, a terceira é a dimensão onde nós vivemos, né? Onde estão todos os planetas, o Sol, né, as estrelas, todo esse reino visível que nós temos e palpável. A quarta dimensão, que é todo um espectro acima desta dimensão que nós vivemos, que é todo uma oitava acima, nós também chamamos de esfera de conhecimento, né? É uma outra esfera de conhecimento, é onde nós vamos encontrar todos os umbrais, onde nós vamos encontrar as escolas, os hospitais sutis, que não estão na terceira dimensão, que são os lugares para onde as pessoas vão, por exemplo, assim que elas morrem, né? Assim que uma pessoa desencarna, ela vai para a quarta dimensão. Ou ela chega no umbral, ou ela chega num hospital, ou ela chega numa escola, depende do grau de consciência que essa pessoa está quando ela desencarna. E esses lugares, cada faixa de frequência, né, atrai um tipo, então, de pessoa, um tipo de consciência. Só de umbrais nós temos em torno de 7 faixas de frequências diferentes. Então nós temos desde aquilo que nós chamamos dos umbrais mais densos, mais frequências mais baixas, até os umbrais que a gente quase não percebe que é um umbral, né? São lugares muitas vezes bastante bonitos até, mas a frequência é densa. Em seguida, nós temos, então, por ordem, né, os hospitais, depois as escolas, depois as colônias, que são lugares bem mais completos, que possuem lares e possuem lugares onde as pessoas ficam. Aí nós temos uma faixa acima disso, que é onde o pessoal começa a se preparar para reencarnar, é onde se acessa uma quantidade muito maior de informações, onde a pessoa decide que tipo de contratos quer ter nessa vida, decide quais os karmas que ela vai resolver nessa vida, quais as vidas passadas que eu quero que incidam sobre a minha, né, que faça ressonância com a minha vida atual, e assim por diante. Então, são faixas um pouco mais elevadas. E por último, nós temos a 12ª faixa, que é, a gente chama de astral superior. O astral superior, antigamente, era um lugar onde nós encontrávamos os mestres ascensos. A energia do Reiki, por exemplo, vinha dessa faixa. E mais alguns seres, né, de alta frequência. Por que isso? Porque não
se tinha acesso à quinta dimensão, por exemplo, né? Nós tínhamos essa faixa, que é a quarta dimensão, que é o véu de Maia, ou chamado véu da ilusão. E, de repente, agora nós temos acesso a todo um outro espectro. Alguns seres, poucos seres, que estiveram sobre a Terra, tinham acesso a essas dimensões superiores. Mas a grande maioria não. A grande maioria apenas tinha acesso a isso que era a quarta dimensão. Muitas pessoas, por terem acesso somente a isso, né, durante muito tempo estiveram iludidos de que era isso, que ali na quarta dimensão estavam todos os paraísos, seja hindu, seja o paraíso católico, seja espírita, né, estavam todos ali, o céu para onde a gente iria quando morre, né? E na verdade isso não acontecia, porque a gente ia e voltava. Então a gente fazia esse processo, que é um processo que nós chamamos de roda de samsara, que é um vai e volta, né? Então a gente ia para essa dimensão e voltava. Mas acontece que tudo que há nessa dimensão também é criação humana, porque é uma criação mental, vem do nosso estado mental, vem do nosso corpo mental. Tudo aquilo que a gente projetava, os nossos medos, os nossos demônios, os vampiros, né? Por isso que nós encontramos vampiros e outros seres estranhos no umbral, porque nós projetamos isso, nós projetamos esses seres e faz parte do nosso imaginário. Então acontece que seres que desencarnam, às vezes vão para lá, se transformam nesses seres, porque absorvem esse imaginário, né? E acabam emanando isso, acabam criando isso, ok? Então, assim, de fato, nós não sabemos, não conhecemos ainda totalmente a quarta dimensão, porque existem, né, muitas realidades dentro da quarta dimensão. Mas a quarta dimensão ela está acabando. Ela não vai mais existir para o planeta Terra, pelo menos, né? Essa quarta dimensão que nós conhecemos, essa quarta dimensão que é relacionada ao planeta Terra, essa pequena parte, né, da quarta dimensão. Os umbrais já foram, em grande parte, esvaziados. Apenas alguns seres que são muito conectados, né, a esses umbrais estão ainda lá. E algumas pessoas visitam esse umbral ainda à noite, né, por causa dos seus medos, por causa das suas raivas, das suas invejas, né? Então eles têm esses sonhos nesses lugares, onde muitas vezes eles são escravizados, eles são vampirizados, a sua energia acaba sendo utilizada por esses seres que permanecem ali. Para não se ir ao umbral à noite, a gente precisa ir dormir com pensamentos melhores, né? Rir, brincar, rezar, meditar. São coisas que a gente pode fazer antes de ir dormir, para não ir parar nesses lugares. Tá? Porque a nossa frequência aumenta, e a nossa frequência aumentando, a gente acaba conseguindo sair da frequência de umbral. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, assim, rapidamente, sobre esses reinos. A gente chama de reinos, submundos, né? Cada crença, cada estudo vai falar de alguma forma. Então, reinos ou submundos. Na verdade, submundos porque se imagina que eles são abaixo de nós, quando, na verdade, é uma outra dimensão, não tem a ver com ser acima ou abaixo. Isso acho que é a parte um pouco mais complicada da gente poder compreender. Mas é isso, é uma outra realidade. Bom, e aí o que tem a ver esse trabalho, né, com a proposta de hoje? Porque a minha proposta hoje é falar sobre a reintegração de consciência, que é uma técnica com a qual eu trabalho, e que traz de volta partes, fragmentos de alma, fragmentos do quarto corpo, que estão fora, que se particionaram e estão fora do nosso corpo, da nossa estrutura energética, né?
Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, tem tudo a ver uma coisa com a outra, por quê? Porque quando eu faço uma reintegração de consciência, eu preciso buscar essas partes. E muitas vezes essas partes estão nestes reinos. Então, é interessante saber que, para que eu possa fazer uma reintegração de consciência, eu preciso saber fazer um desdobramento astral. E isso precisa ser aprendido. Todo mundo pode fazer, todo mundo faz, mas nem todo mundo tem consciência. Nem todo mundo se dá conta que fez um desdobramento. Né? Muitas vezes, a gente faz o desdobramento sem querer. O meu primeiro desdobramento que eu lembro foi sem querer, foi um susto que eu levei. E eu saí do corpo. Né? Mas o treino, o estudo, a meditação, a disciplina, ela ajuda a gente a conseguir fazer isso. Muito mais do que isso, a reconexão com o eu sou nos ajuda a fazer isso, né? Porque nos traz a consciência de quem nós somos, nos traz a consciência nos traz a consciência dessas realidades, né? Nós começamos a compreender onde estão essas realidades, começamos a perceber onde estão essas realidades. Tudo bem? E aí, assim, então vamos começar a falar, então, sobre o assunto principal. Eu já expliquei para vocês, então, o que são esses reinos, e aí nós vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. O meu trabalho, ele começa aí. Com 14 anos, eu já fazia esse tipo de trabalho, não tinha total clareza do que era, mas já fazia a parte superior, né? A parte que eu chamo de corpo espiritual, já sabia o que estava fazendo. Eu apenas não trazia essa consciência ainda para o corpo físico, porque eu era muito nova. Quando eu entrei nos estudos da parapsicologia espiritual, é que eu comecei a me dar conta das coisas que eu já fazia. E comecei a perceber que o meu trabalho começou muito antes de eu ter consciência de que estava realizando esse trabalho. E isso é possível, ok? Então, assim, o processo da reintegração de consciência, ele começou em 92, 93, conscientemente, né, quando eu sou levada por Saint Germain para receber uma iniciação espiritual no Monte Shasta, onde existe uma das ancoragens da cidade de Shambhala, né, onde existe um portal de entrada para a cidade de Shambhala, e onde existe o templo de Saint Germain. Então, eu sou tirada do corpo um dia, não lembro muito de tudo o que aconteceu, eu resgatei essas memórias depois, mas eu sou tirada do corpo e sou levada para o Monte Shasta. É onde eu recebo pela primeira vez a técnica que vem a formar depois o sistema frequencial anjo-humano. E aí, quando eu comecei a trabalhar com terapias mais, digamos assim, mais profissionalmente mesmo, né, eu comecei a perceber que existiam coisas que eu fazia, existiam coisas que eu usava dentro de consultório que eram trazidas por inspiração, que não eram coisas que eu havia aprendido no curso de terapeuta que eu havia feito. E eu fazia isso, e alguém dizia para mim assim, observa isso que tu está fazendo, porque isso vai para a apostila. E eu achava aquilo tão interessante, como assim vai para a apostila? Que apostila? Do que vocês estão falando, né? Mas era mais ou menos isso que eles diziam, observa isso que tu está fazendo, e aí eu anotava o que eu fazia. Eu anotava o que eu fazia, e o resultado que a pessoa tinha depois de receber aquela técnica. E os resultados eram surpreendentes, né? Durante os processos, eu trabalhei muitas questões, eu trabalhei processos de crises de ansiedade extremas, assim, que a pessoa não se controlava fisicamente, né? Com processos onde tu cria a expansão de consciência da pessoa. Trabalhei processos de esclerose múltipla, esclerose amiotrófica, né, lateral,
trabalhei pessoas que tiveram problemas com derrames, e essas técnicas elas eram meio surpreendentes porque elas traziam resultados imediatos, né? Então começa a se formar aí o que a gente chama hoje de sistema frequencial anjo-humano. Só que conforme o conhecimento veio chegando, eu me dei conta que o sistema frequencial ele ia muito além do que essas curas físicas, né? Ele trazia o que a gente chama de verdadeira cura, que é a cura pelo espírito. E o que é, então, essa cura pelo espírito, né? Por que ele se chama anjo humano? Ele se chama anjo humano porque é um processo onde existem pessoas que, quando vieram para a transição planetária, elas se comprometeram de fazer o auxílio dessa transição que está ocorrendo, né? De serem pessoas a fazer essa transição, ajudar os outros a fazerem essa transição, a despertar as pessoas para que façam essa transição. Então, essas pessoas que vieram e se comprometeram de auxiliar, elas se chamam anjos humanos. Não são anjos encarnados, é diferente. Anjos humanos, ou anjo humano, é um compromisso de pessoas que decidiram vir, despertar nesta encarnação, lembrar quem são, lembrar do seu compromisso espiritual, e nesse lembrar do seu compromisso espiritual, o chakra das omoplatas, que é o chakra que fica entre as omoplatas nas costas, ele se abre. E ele se abre primeiro formando duas asinhas de luz. Essas asinhas de luz nós chamamos de asas de fada, que é o primeiro passo do desenvolvimento do anjo humano. Então, quando o anjo humano ele tem as asinhas chamadas asas de fada, que na verdade nada mais é do que a projeção do chakra, é uma projeção lateral, que faz duas asinhas, né? É uma das fases do despertar de consciência. Quando finalmente ele termina de abrir esse chakra, nós temos as asas de anjos, porque se torna duas asas de luz, duas projeções muito grandes de luz, que parecem ser asas de anjos. Então, por isso o nome anjo humano. É um despertar de consciência. E esses anjos humanos têm como missão de vida auxiliar os outros a lembrar quem são, a despertar os outros, né? Levar as pessoas a lembrar que há uma transição espiritual acontecendo, que há uma mudança na frequência de todo o planeta acontecendo, e que essa mudança nós devemos participar dela, ou ficaremos para trás nesse processo. Então, despertar, acordar espiritualmente é uma das nossas missões nessa vida. Tá? Então, quando eu recebo esse sistema frequencial anjo humano, a principal missão desse sistema é auxiliar os anjos humanos a descobrir quem são. E a gente auxilia isso dentro desses cursos, e também auxiliando a abrir esse chakra dos omoplatas. Então, existem exercícios, existem algumas iniciações que são feitas que auxiliam a fazer esse processo. E o processo ele é feito mais ou menos como o processo que eu recebi lá atrás, em 92, que é levando para essa entrada da cidade de Shambhala, fazendo essa iniciação nesse canal da cidade de Shambhala, para que a pessoa receba essa conexão. Por quê? Porque a cidade de Shambhala não está na terceira nem na quinta dimensão, ela está acima. Então, ela puxa a frequência da pessoa para cima e auxilia a pessoa a lembrar, então, desse compromisso. Ok? No ano de 2012, que eu digo sempre que foi o ano em que tudo começou, né, que tudo aconteceu no ano de 2012, porque muitas coisas aconteceram no ano de 2012, então eu estava dando o curso Anjo Humano. Na época era um curso que era formado por 7 módulos. Dentro desses módulos existia um que era de registros, um que era de reintegração de consciência, um que era do resgate do código divino, nosso DNA divino,
E assim por diante, eram 7 módulos, cada módulo tinha um tema. E a iniciação, então, com essa conexão com a cidade de Chantal. E em 2012, então, eles pediram que eu parasse com esse curso, porque a frequência estava mudando, né? 2013, eu fui até o final de 2012, 2013 eu parei, então, o curso, interrompi, e aí eles me disseram, nós precisamos que tu dê atenção agora para a leitura de registros acásticos. E aí eu questionei por que a leitura de registros acásticos, né? E a resposta foi bastante surpreendente. Dê atenção para os registros acásticos, porque é a forma que se tem agora de romper com o véu de Maia. Os registros, eles criam canais que atravessam a 4ª dimensão e vão buscar essas informações a partir da 7ª dimensão. Então, a gente não faz leitura de registros abaixo da 7ª, é sempre da 7ª dimensão para cima. Isso garante que essas informações tenham um conteúdo mais profundo, né? Mais espiritual. Então, é onde nós buscamos essas informações, é da 7ª dimensão para cima, sempre. Como a gente faz esse acesso a dimensões superiores? Nós estamos rasgando o véu de Maia, nós estamos ultrapassando o véu de Maia. E esse é um dos trabalhos, então, dos registros acásticos. Quando a pessoa acessa, aprende a acessar seus próprios registros, aprende a acessar os registros de outras pessoas, aprende a acessar registros de lugares sagrados, né? A história da humanidade. Quando nós conseguimos ter acesso a essas informações, nós começamos a perceber que o universo é algo muito mais grandioso do que a gente imaginava que pudesse ser. Então, acessar os registros traz uma abertura de consciência, um acesso a conhecimentos que não estavam disponíveis. E isso é fantástico. Isso nos traz uma grande expansão de consciência, e essa expansão de consciência cura. Por quê? Porque quando eu saio das minhas crenças limitantes, quando eu me dou conta que nós não somos esses ratinhos de laboratório, que estamos aqui, né, passando por tudo isso, que estamos sempre devendo alguma coisa de mal que fizemos, que somos pecadores e temos que pagar. Quando a gente percebe que a gente não é isso, que não somos reféns de tudo isso que nos disseram que éramos, então a gente começa a ver, enxergar o nosso outro lado, que é o lado divino. E quando nós enxergamos o lado divino, nós não conseguimos mais nos entregar a esse lado da sombra totalmente. Nós reconhecemos que ela existe, mas nós não nos entregamos a ela, porque não acreditamos mais sermos pecadores. Entendemos que a sombra é apenas mais uma parte nossa, e que ela precisa ser aceita, e que ela precisa ser reconhecida. Isso transforma uma pessoa, isso faz com que a pessoa se torne mais consciente da sua existência e da sua vivência na Terra. Então, depois que eu fiz e criei o curso de registros acásticos, e já tenho várias turmas formadas, e pessoas que estão maravilhadas com essa técnica, porque ela realmente é surpreendente, ela traz informações que a pessoa nunca podia imaginar, né, que fizesse parte dela. E então a pessoa começa a despertar. Houve, então, a necessidade de entrar, então, com o resto do, digamos assim, do conteúdo, né, que faz parte do sistema frequencial. E assim eu comecei, então, a colocar em prática, que era trazer o curso da reintegração de consciência. Né? Por quê? Porque essa técnica de reintegração de consciência, ela é extremamente complexa, ela é extremamente completa, e ela traz efeitos de cura física, mental, emocional, que é uma coisa bem surpreendente, assim, é quase mágica, né?
Então, o que acontece durante o processo? O que é a reintegração de consciência? Bom, nós temos uma estrutura energética, que é corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional, em ordem, tá? Físico, etérico, emocional, mental, duplo etérico, que é o quarto corpo sutil, o corpo intuitivo, o búdico e o espiritual, ou aquele que nós chamamos de crístico, ou ainda aquilo que eu chamo de eu sou, né? Que é o sétimo corpo sutil. Existe uma estrutura que passa por dentro desses corpos que nós chamamos Antakarana, é um pilar de luz que conecta cada um desses corpos e passa informações de um para o outro. É assim que nós temos informação de cada um desses corpos. O quarto corpo é conectado ao meu chakra cardíaco, que fica bem na região central do meu peito. Esse chakra cardíaco, eu chamo ele de centro da coragem e do amor, porque não existe amor sem coragem, nem coragem sem amor. E é ele que faz com que as informações passem dos 3 corpos superiores, que eu chamo de corpos espirituais, aos 3 corpos inferiores, que eu chamo de corpos físicos. Então, esse chakra, ele é uma passagem, ele é uma ligação entre o terreno e o espiritual. Se o chakra cardíaco fecha, a informação não passa. E o que faz esse chakra fechar são as coisas mais simples do mundo. É o medo, é a raiva, é o mau humor, é a descrença, é a vergonha de quem eu sou, do que eu faço. Tudo isso nos coloca extremamente longe de quem somos na realidade. Extremamente longe desta essência divina que nós temos. Então, esses sentimentos, eles não deveriam existir mais no nosso vocabulário. Mas ainda somos humanos, ainda estamos encarnados e por causa disso ainda temos esses sentimentos, né? O pior de todos é a vergonha, né? Se você conseguir fugir da vergonha, se você conseguir parar de sentir vergonha, você já cresceu 80%. O resto vem depois. Então, se eu consigo expandir o meu chakra cardíaco, colocando ênfase na alegria, na coragem, no amor, eu expando o meu chakra cardíaco, eu abro esse canal que me conecta ao eu sou. Em conexão com o meu eu sou, quem sou eu? Eu sou esse ser perfeito, divino, filha do Criador do Universo, e como tal, eu me respeito. Como tal, eu me amo. Quando eu sei quem eu sou, eu transbordo. Eu sou esse ser fantástico, então eu transbordo em direção ao outro. Se eu sou, o outro também é. Eu reconheço o outro como igual, como irmão. E eu faço essa reverência de amor ao outro. Então somos de fato irmãos. O que acontece? Às vezes, por medo, por vergonha, por raiva, por inveja, né? Esses sentimentos que todos nós temos, a gente perde uma parte do quarto corpo. Por exemplo, né? Eu assisto um assalto, eu estou próximo ao lugar que está ocorrendo um assalto. O que eu faço? Qual é meu desejo? Meu desejo é desaparecer dali, certo? Como fisicamente eu não posso desaparecer, uma parte do meu quarto corpo vai e foge. Quando isto acontece, esta parte do corpo fica fora um tempo. Se eu sou uma pessoa íntegra, inteira, né? Se eu sou uma pessoa íntegra, se eu sou uma pessoa que me percebo como um ser espiritual e tenho força para amar, força compassiva, essa parte que se foi à volta. Porém,
nem sempre ela volta, né? Então, quando eu não tenho essa força em mim, essa força de integração, eu acabo perdendo essa parte e ela fica fora do corpo. Como é que acontece isso? Cria-se um fio energético e um bolsão. Esse bolsão nós chamamos de nódulo de espaço-tempo. É um espaço criado, que fica em outra dimensão, onde esse pedaço, esse fragmento de alma, ele fica vivenciando várias e várias vezes aquilo que aconteceu. Essa é a estrutura do trauma, né? E o que o terapeuta de reintegração faz, então? Ele tem que localizar esses bolsões e buscar este fragmento de alma. E convencer a este fragmento que ele tem que voltar para casa. E quando se consegue, ocorre a reintegração de consciência. Que é uma das curas mais completas para casos de ansiedade, para casos de depressão, principalmente, síndrome do pânico. Então, essas três doenças, esses três desequilíbrios, geralmente são causados pela perda de fragmentos de alma. Tem pessoas que perdem milhares de fragmentos de alma ao longo da vida. Não conseguem ficar em si, né? O tempo inteiro estão querendo que o milagre aconteça, que o príncipe do cavalo branco venha buscar, que alguém resolva os meus problemas. E esse desejo, que é um desejo natural, que a gente pode sim ter, mas ele causa a desfragmentação da alma, ele causa esse particionamento da alma. E aí precisamos trazer isso de volta. E se a gente sozinho não consegue, a gente precisa procurar alguém que saiba fazer tanto esse desdobramento como a reintegração. A diferença, né, algumas pessoas perguntam, tá, mas isso que tu está falando não é a mesma coisa que o resgate de alma? Em partes, tá? Em partes. Por quê? Porque o resgate de alma é uma técnica que resgata fragmentos de alma desta vida. O que nós descobrimos? Que existem fragmentos de alma que são gerados, por exemplo, numa vida passada, muito próximo à morte, uma morte que é muito violenta, né? Aí esse fragmento de alma, ele foge, ele sente medo, antes da morte foge. Aí o corpo morre e esse fragmento não consegue voltar. Nós chamamos a esses fragmentos de personas, né? Por quê? Porque eles não conseguem voltar para o corpo. Então, o que eles fazem? Eles ficam vivendo nesses nódulos de tempo, mas em algum momento eles descobrem que aquele ser do qual ele fazia parte reencarnou. Embora esse pedaço do corpo não seja parte dessa encarnação, ele vem atrás e se acopla. E esses são os falsos obsessores. A gente chama isso de auto-obsessão, né? São fragmentos de uma vida passada, ou às vezes até da mesma vida, mas são fragmentos que vêm, que encontram o corpo e obsediam esse corpo espiritualmente, né? Vampirizam o próprio ser, porque querem se conectar, mas não conseguem se conectar, porque não fazem parte dessa existência. Então, isso também é trabalhado dentro da reintegração de consciência. Eu trabalhei muito tempo, né, com a reintegração, pessoas que tinham depressão há 30 anos e tomavam remédios há 30 anos. Eu tenho um caso de uma cliente minha, que ela fazia 30 anos que fazia tratamento para depressão, e ela dizia assim, eu não sinto prazer em absolutamente nada. Se eu como, para mim, é tudo igual. Se eu saio com os meus amigos, eu fico incomodada, porque aquilo parece que não faz parte de mim. E ela tomava 8 tipos de remédio, e nada funcionava, por mais que ela mexesse nos remédios, que o psiquiatra trocava os remédios para ela, não fazia diferença, ela não sentia alegria de jeito nenhum. Nós começamos a fazer terapia, fizemos terapia durante 6 meses, uma vez por semana, eu fazendo o resgate de alma, a reintegração, né? A reintegração de consciência,
a leitura dos registros e a reprogramação mental sinestésica, que é indicada nesses casos, né? E ela começou, de repente, a enxergar coisas que ela não via antes. Ela começou a perceber que existiam estampas bonitas, que ela poderia querer essas estampas, né, de roupa, de tapete, de cortina. Ela começou a perceber a decoração da sala que ela vinha há 6 meses e ela não havia prestado atenção porque ela não estava presente ali, né? Então, quando nós fazemos a reintegração de consciência, ela vai trazendo para a pessoa o gosto pela vida, porque a pessoa se sente mais inteira. Aquele vazio existencial, né, aquela coisa que anestesia o ser, não existe mais, né? Então, é dessa forma que vai acontecendo. Eu vou buscando esses fragmentos de alma, vão voltando para a pessoa, e a pessoa vai se transformando. E ela começou a modificar tanto, né? Ela começou a perceber coisas e gostos de comidas e começou a achar tudo que estava fantástico. Então, ela começou a diminuir a quantidade de remédios que ela usava. E depois disso, eu via ela indo passear num cruzeiro, indo fazer uma viagem não sei para onde, sempre em jantas com amigos, sempre que eram coisas que não se via antes. Ela começou a celebrar a vida. E isso não existe dinheiro que pague, né? Poder ver um cliente que tu conseguiu trabalhar durante 6 meses, perceber que essa pessoa agora se sente feliz, se sente mais completa, é impagável. Não existe nada que possa substituir isso, né? Saber que tu fez a diferença na vida de uma pessoa. Então, isso me traz essa técnica que eu trabalho, todas as técnicas que eu trabalho, na verdade, do sistema Anjo Humano, me trazem justamente isso, me trazem essa satisfação de poder ver as pessoas se transformando e se tornando inteiras novamente. Tá bem? Bom, aí, como que é feito, então, essa reintegração? Quando eu pego algum caso de alguém que teve, né, uma perda de algum dos fragmentos de alma, e eu percebo que há necessidade de fazer isso, eu começo a verificar. Eu me sento, me concentro, né? Coloco a pessoa num estado alterado de consciência, porque eu faço uma pequena reprogramação no início. E aí eu entro no processo de escanear a energia da pessoa, para ver aonde estão esses nódulos, né? Então, existem coisas bem surpreendentes. Eu me conecto a uma egrégora pessoal, de mestres e mentores, né? Eu tenho essa egrégora para fazer esse trabalho. Eu trabalho com xamãs cósmicos, eu trabalho com os mestres ascensos, na hierarquia dos mestres ascensos, e eu trabalho também com os animais de poder. Então, principalmente, o uso do animal de poder, para esses casos, é bem importante, porque o animal de poder, ele traz 2 coisas, ele traz proteção e ele traz o veículo que tu entra nesses lugares, né? Então, ele facilita essa viagem em outros reinos. Então, acontecem coisas bem interessantes. Durante uma reintegração em especial, em que eu fui resgatar uma parte da infância muito inicial de uma cliente. Dentro desse processo, eu estava fazendo resgate e aparece um ser, né, azul, que ele me entrega uma esfera de cristal. Ele me entrega essa esfera e diz assim: esta é a tua cidade de luz, leva de volta para a Terra. E eu achei aquilo tão estranho. Quando eu olhei para essa esfera de luz, essa esfera de cristal, dentro da esfera de cristal havia uma cidade. E eu olhei e achei aquilo muito fantástico. Eu disse: meu Deus, estou viajando, né? Estou alucinando. E eu volto com essa esfera, e esse é um dos casos apenas que dentro do atendimento de clientes eu recebo coisas, né? E depois, mais tarde, veio a se revelar que ali eu estava recebendo a conexão com a cidade de Shambhala.
que é uma coisa fantástica, né? E essa conexão, ela está aqui, na Escola Ponto de Luz, né? Em Porto Alegre, é onde nós fazemos as meditações, é onde se abre o pilar de luz que nós acessamos, a cidade de Xambala. Então, é um dos episódios, assim, que eu trato, eu ajudo o outro, mas eu acabo recebendo coisas, assim, fantásticas. Nesses momentos eu sou só gratidão, porque não tem explicação isso, né? Não é previsível, não é previsível que eu esteja ali atendendo alguém e receba esses presentes maravilhosos, tá bem? Então, assim, fazer a reintegração é tudo isso, né? Nós estamos ali conectados com uma egrégora de seres espirituais, nós estamos assessorados por essa egrégora, nos conectamos ao nosso animal de poder, fazemos essa viagem astral que nos leva até um dos reinos, através do quê? Através desse canal, que eu digo que a pessoa cria, que conecta a esse nódulo de tempo, e vamos até lá, encontramos esse fragmento de alma e trazemos ele de volta para casa. E a partir dali depende principalmente da pessoa que recebeu fazer ou não essa reintegração, aceitar ou não essa reintegração. Ok? Algumas pessoas me perguntam assim: é preciso ter dom para ser um reintegrador de consciência? Pergunta difícil essa. Porque o que é ter dom, né? Eu digo que no mundo da espiritualidade nós temos talvez uns 30% de inspiração divina, o resto é expiração mesmo, o resto é transpiração, o resto é trabalho, o resto é esforço. As pessoas perguntam, né? Mas pois é, tu já tinhas um dom. Não sei se eu tinha um dom, eu tinha um ser espiritual, que todo mundo tem, e eu comecei a me recordar do que esse ser espiritual estava fazendo. Eu acho que muitas pessoas estão dessa forma. Apenas que eu comecei a recordar antes, com 14 anos. Né? Não sei se isso é ter um dom. Eu acredito que isso é o despertar da consciência, é o lembrar quem se é acessar esse ser espiritual que somos. Né? Depois disso, né, conforme eu vim fazendo esse meu processo, eu fiz muitas coisas malucas para poder trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Eu fui vegetariana por mais de 10 anos, onde eu não consumia nada de álcool, eu não consumia carne, né? E várias outras coisas que eu cortei e mantinha uma alimentação bastante rigorosa. Por incrível que pareça, foi uma época que eu engordei bastante, que as pessoas pensam que vegetariano não engorda, a gente acha que engorda mais, né, porque corta carne, enfim. Depois disso, eu passei em 2002 por um processo de 21 dias de viver de luz. Né? Esse é um processo bastante rigoroso, onde a gente fica 21 dias sem comer, absolutamente nada. A gente toma água. Na última semana, então, a gente começa a tomar alguns sucos de fruta diluídos em água. Tem um percentual, no máximo, tu pode até 30%, né, de suco, o resto água. E aí a gente vai voltando, né, para o processo normal. Esse é um processo bem radical. Eu fiz outros. Eu tive épocas que eu meditava todos os dias, 2 horas por dia, todos os dias. Então eu fazia processos para forçar o meu corpo a ter essas habilidades, né, a fazer as conexões. O que acontece? Né? A gente faz esse tipo de coisa e depois a gente se dá conta que era tão mais fácil fazer a conexão com o Soul só, né? Amar, fazer a conexão com o Soul, abrir esse canal, meditar 15, 20 minutos por dia. É um processo light, é um processo de realmente transformação. Se eu olho para o meu ego, transformo o meu ego e curo o meu ego, se eu olho para o meu ego e percebo que quando eu me ofendo, a culpa não é de quem falou o que falou, a culpa é minha, né? Eu preciso olhar e pensar,
o que existe dentro de mim que se ofendeu? Por que aquilo que a pessoa falou doeu aqui dentro? Não é o que a pessoa falou, é o meu ego. E é isso que a gente precisa ser muito sincero consigo mesmo. Então, quando eu descobri que, na verdade, eu precisava, era de uma transformação pessoal, eu precisava aprender a amar, aprender a olhar o outro de igual para igual, meu processo simplesmente cresceu muito, né? Eu consegui fazer minha conexão com o Soul, e foi essa conexão com o Soul que me trouxe uma outra visão de mundo. Eu comecei a ver o mundo com muito mais amorosidade, eu comecei a ver o mundo com muito mais compaixão, e principalmente eu comecei a ver o mundo com muito mais gratidão a tudo aquilo que eu tinha ao meu redor, a tudo aquilo que existe nesse mundo que a gente vive. Eu sou grata a tudo isso. Quando eu me descobri grata, então esse processo deslanchou. Quando eu me descobri amando as pessoas, esse processo deslanchou. É mais fácil do que parece, não precisava ter feito os 21 dias de viver de luz, não é necessário, né, esse tipo de processo. Mas a gente faz, e são experiências interessantes. São buscas, são pesquisas, né? Não se faz esse processo sem ter acompanhamento, não se faz esse processo sem conhecer profundamente como é que o processo age. Ele tem consequências físicas bem sérias, então precisa conhecer, precisa estudar antes, né? Mas é um processo interessante, para mim ele funcionou bastante também, ok? Bom, algumas pessoas perguntam assim, né? Porque eu estou falando do sistema anjo humano. O sistema anjo humano, ele passou por uma reestruturação bem importante, tá? Ele é formado por 3 módulos independentes. Os 2 primeiros, pelo menos, são independentes, né? O primeiro é o curso de registros akáshicos, que é uma formação de terapeutas, leitores de registros. Então, eles acessam o akasha, os registros, passam isso para o cliente e isso gera uma expansão de consciência e a cura de muitos processos. O segundo módulo é o módulo da reintegração de consciência, onde os terapeutas também se formam reintegradores, não precisa ter feito os registros akáshicos para fazer a reintegração. Quem quer fazer a reintegração basta, né, querer, basta se interessar, porque ele também é um curso de formação, ok? Porém, o terceiro módulo, que se chama O Despertar do Anjo Humano, ele precisa ter os 2 níveis para poder ser realizado. O Despertar do Anjo Humano é aquela iniciação que eu falei, onde a gente entra em contato com a cidade de Shambhala, com o templo de Saint Germain, onde se recebe essa sincronização que é do 7º raio, né? Porque é a frequência mais elevada que nós temos ainda na Terra, né? A frequência do 7º raio, e as suas, digamos, divisões, né? E ali, nesse processo, nesse trabalho do anjo humano, ele traz uma conexão frequencial muito forte. Não tem como fazer o terceiro nível sem ter feito os outros 2. Tá? Então, a maneira como ele está montado hoje, ele precisa ter os 2 primeiros níveis para depois ter o terceiro nível. Tá bom? Todos os 3 módulos são 4 dias de curso, das 9 da manhã às 18 horas. Então, são 8 horas de curso, né? São 4 níveis, são 4 dias, desculpe. E são cursos de intensa transformação. São cursos que trabalham muito profundamente essa conexão espiritual que nós temos com os nossos mestres, com a nossa egrégora espiritual. Algumas pessoas querem saber, assim, por exemplo, ok, eu faço o curso de reintegração de consciência, por exemplo. Quanto tempo depois do curso eu posso trabalhar com a reintegração de consciência? Isso vai variar de pessoa para pessoa, ok? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Por quê?
Porque o curso de reintegração, ele tem técnicas que precisam ser treinadas, né? Fazer um desdobramento, né? Tentar ver o que está acontecendo ali na sala do lado, né? Tentar visualizar o que está acontecendo. São exercícios que a gente faz, que a pessoa vai adquirindo consciência, porque o desdobramento é fácil de fazer. Mas manter a consciência de que eu fui naquela sala, visualizei as pessoas falando tal coisa, volto e trago essa memória, essa é a parte difícil. E mais difícil ainda, que as pessoas acham, é elas conseguirem acreditar que elas realmente viram. Então, muitas vezes as pessoas precisam de ver, confirmar que elas realmente foram lá, que elas realmente viram aquilo acontecendo, e aquilo realmente aconteceu como elas viram. Né? Então, esses são exercícios que a gente vai fazendo, vai aprendendo como se proteger, como usar o animal de poder, né? Como acessar essa energia. Então, são experiências que a gente vai fazendo. Tá? Ele é um curso de formação de reintegradores de consciência. São terapeutas reintegradores de consciência. É uma técnica que ela pode ser usada sozinha, eu posso fazer um atendimento sozinha de reintegração de consciência. Eu posso usar essa técnica dentro de um outro tipo de atendimento. Eu uso, por exemplo, tanto quando eu faço a reprogramação mental, quando eu faço a leitura de registros akáshicos. Muitas vezes, dentro da leitura, eu preciso fazer a reintegração. E aí eu faço o processo de reintegração ali mesmo, dentro da leitura akáshica. E na reprogramação também eu aproveito para fazer essa reintegração, tá bem? Então é uma técnica que ela se presta a muitas coisas, a muitas formas de se usar. É uma técnica que, de fato, ela preenche algumas lacunas, porque muitas e muitas e muitas doenças, como essas que eu falei, depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, elas são geradas por essas quebras nesse quarto corpo, ok? Então, quando a gente começa a ter consciência disso, quando a gente começa a perceber este outro lado das doenças, né? A parte espiritual, eu diria, a gente começa a perceber o quanto que essas técnicas são importantes. Eu tive um caso de uma moça, uma menina, né, de 4 anos. Ela teve uma lesão cerebral, ela teve uma lesão ao nascer, né? Então ela tinha uma defasagem muito grande, ela praticamente não falava, ela falava frases mais soltas, sem muita continuidade. Ela tinha um processo em que ela pegava os objetos e largava, porque ela não se interessava em perguntar o que era, para que servia. O olho batia e ela reagia, e era só isso. Ela ia lá correndo, pegava o objeto, olhava para aquele objeto, não se interessava por saber o que ele significava, e largava o objeto quando o olho batia em outra coisa. Ela corria, pegava essa outra coisa, olhava, o olho batia, ela corria, e assim ela passava o dia. Então ela teve essa lesão cerebral, né? E eu fui fazer a reintegração de consciência dela. Então, quando eu acessei o ser dela, né? Quando eu acessei a parte dela que estava fora, era uma parte muito grande. Era praticamente mais da metade do quarto corpo, e isso é muita coisa. Embora o quarto corpo tenha uma capacidade imensa de se dividir, né? Então, o que acontece? Eu acessei essa parte do corpo dela, a gente conversa, isso é muito interessante, porque a gente pergunta para essa consciência por que não volta para casa, né? E ela me respondeu claramente, eu fui rejeitada pela minha mãe. E eu disse para ela, sim, pela sua mãe biológica. Mas agora a pessoa que está com você, ela lhe quis, ela lhe ama e ela lhe espera. E aí eu vi que ela ficou meio mexida, expliquei para ela, perguntei para ela se ela achava, né, que essa mãe não tinha o direito de conhecer ela totalmente, né, de conhecer essa parte da personalidade dela que estava fora. Se ela não achava que essa mãe merecia isso, se ela não estava sendo amorosa o suficiente. E ela disse que sim, que eu tinha razão. E aí eu fiz a reintegração de consciência.
dessa parte que estava fora. E essa menina começou a se desenvolver. E foi uma coisa fantástica, porque ela começou a falar frases inteiras, ela pegava os objetos, olhava para a mãe dela e dizia assim, o que é isso? Como se chama? Né? Mãe, eu sonhei contigo. E isso era fantástico, isso foi um dos casos mais bonitos, porque era um caso que, a princípio, de acordo com os médicos, não havia solução, porque já havia passado muito tempo do nascimento, né, da lesão cerebral, não tinha cura, né? E ela acabou indo para a escola, ela acabou fazendo a primeira série, já passou adiante, ela já estava mocinha agora. E ela conversa e ela tem alto grau de entendimento, ela conversa, ela se abriu, ela é expansiva, ela abraça, ela beija, né? Ela tem um relacionamento com as outras crianças, com as outras pessoas, que ela não conseguia ter antes. Porque a consciência estava fora. Imagina se isto ocorre e permanece, né? A Ângela está perguntando se o autismo pode ser um caso crítico de consciência perdida, ou seja, de partes perdidas. Ângela, em parte sim, tá? O autismo, ele é um outro caso, que é um pouco mais sério do que só isso, mas dá para se tratar também com resgate de consciência. O autismo significa que existe um excesso de atividade cerebral, existe tanta informação, tantas sinapses entre os neurônios, é tanto ruído interno, que a criança ela se perde dentro deste mundo. Ela não consegue olhar para fora, porque é como, vamos fazer uma, né? Eu estou olhando um show de fogos de artifício. Enquanto tu está olhando para o show de fogos de artifício, tu fica cega para o resto, porque a luz está ali, está naquele único ponto. E tu tenta olhar para o lado, tu não enxerga quem está do lado, não há luz. A luz está ali, né? Está nos cegando. E o autismo, ele é mais ou menos isso. Há um excesso. Ao invés do autista estar fora, ele está preso dentro. Então, essa consciência do autismo, ela não consegue fazer a conexão com o externo. É diferente. Enquanto que a perda da consciência é a consciência que sai, está vivendo no mundo, num reino paralelo, né? O autismo é dentro. É como se essa criança criasse um reino seu. Vamos imaginar, existem filmes que fazem isso, que eu acho bem legal, que é a pessoa entrou na sua própria mente, né? E lá dentro tem casas, tem lugares, e ela fica ali, ela não consegue olhar para fora, porque ela está vivendo num reino que ela criou. Tá? Então, isso acontece bastante. Eu tratei um caso que não era exatamente autismo, era uma das faixas de autismo, que se chama Síndrome do X frágil, se não me engano, que era um menino, né? E eu acessei eu acessei a parte da consciência dessa criança, e ele tinha criado uma cabana que vivia, né? Onde ele vivia. E era muito interessante porque essa cabana não tinha como subir nessa cabana. Ela não tinha uma escada, ela não tinha... E eu questionei, eu disse, porque ele está lá em cima, como é que eu vou? Era como se fosse uma cabana na árvore, assim, só não tinha árvore, né? Como é que eu vou subir lá em cima para conversar com esse menino se não tem acesso de fora para dentro daquela cabana, né? E aí o meu mentor disse assim, mas você não está caminhando, você está numa dimensão paralela, você não precisa de uma escada para ir até lá. E eu acabei rindo de mim mesmo, né, porque a gente mantém o costume aqui da terceira dimensão, né, de que tem que fazer o percurso. Lá não precisa fazer esse percurso, né. Então a gente vai, eu fiz esse acesso, e eu consegui trazer ele um pouquinho para fora, né? Mas dentro do acesso das informações, o que eles me disseram é assim: havia uma proposta dele, ele não iria vir totalmente para fora ainda, mas quando ele fizesse 12, 13, 14 anos, naturalmente ele começaria a vir para fora, né?
mas que ele precisava dessa experiência por um longo tempo, né? Então, ele conseguiu fixar o olhar, porque às vezes eles não fixam o olhar em nada, né? Eles não têm esse foco. Então, ele começou a ter um pouco mais de foco, ele começou a entender mais o que os pais pediam, ele começou a lidar melhor com as próprias frustrações, né? Ele parou de fazer aquele processo que eles têm, às vezes, mais agressivo, de gritar, né? De dizer não, 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 né? Então, esse processo diminuiu bastante, então houve uma boa melhora. Tá? Então, sim, grande parte do processo do autismo, das lesões cerebrais. Então, tem casos de derrame em si, um senhor de idade, principalmente, foi um caso bem bonito que aconteceu, de reintegração de consciência, acho que foi um dos casos mais bonitos que eu tive. E eu percebo que se não fosse essa técnica, não haveria muito o que fazer, porque não tem como fazer uma reprogramação mental com uma pessoa que não está ali, né? Ela está fora, literalmente fora da casinha, né? Porque a consciência não está presente, tá? A Junice está me perguntando o seguinte: a reintegração de consciência necessita da permissão da pessoa, assim como no Reiki? Junice, sim, principalmente se a pessoa for maior de idade. Se a pessoa for menor de idade, nós podemos fazer isso através dos pais, né? Pede permissão para o pai, a criança não tem ainda autonomia, né, por si, não responde ainda por si, então a gente faz com a permissão dos pais. Quando essa pessoa já chegou num estado, numa idade, né, mais avançada, a gente pede ao eu sou da pessoa, tá? Se é possível fazer ou não essa reintegração. E aí a permissão ela é dada. Se a permissão não é dada, a gente simplesmente não consegue fazer a reintegração. A gente até tenta, fica ali esperando que algo aconteça e não acontece nada. É muito interessante isso. Esse caso que eu falei, né, do senhor, ele tinha uns 80 anos, eu acho. Ele sofreu um acidente, ele foi atropelado, eu acho, e ele teve, então, esse derrame, ele teve essa lesão cerebral. E eu comecei a atendê-lo 3 anos depois desse acidente. Ele usava fralda, ele mal caminhava, ele empacava, porque é bem neurológico isso, né? Ele parava e não conseguia dar o passo, né? As pessoas tinham que ficar esperando ele conseguir fazer isso. Às vezes ele andava de cadeira de roda, né? Mas ele não ia ao banheiro, tinha que usar fralda, ele não falava, ele falava algumas palavras soltas, e a gente não tinha certeza se ele sabia o que ele estava falando, né? Porque se perguntava uma coisa, ele falava outra, né? Então, esse senhor, ele também fez um tratamento 7, 8 meses, eu acho. Ele melhorou muito, ele começou a ir no banheiro, ele começou a se manifestar, querer ir ele tirar, né, a roupa, ir ao banheiro sozinho. Ele fazia isso, ele começou a falar frases inteiras, ele começou a perceber mais as pessoas ao seu redor. Então, ele perdeu um pouco aquelas reações que são bem neurológicas, de repetição. E durante 7 meses ele melhorou muito. As pessoas que viam, porque ele ia toda segunda-feira, né? Então, as pessoas que percebiam que iam lá, que viam ele, já conheciam, e ele já cumprimentava, ele já conversava um pouco com as pessoas. Isso 3 anos depois do... E aí, um dia, eu percebi que o processo dele estacionou. Ele ficou parado no mesmo estágio, porque ele vinha toda semana fazendo alguma coisa, melhorando, né? E, de repente, ele parou. E aí, eu falei isso para a filha dele, disse, eu vou acessar o eu sou dele para ver o que está acontecendo, para que a gente possa ter, né, a informação do porquê que o processo dele parou, para a gente tentar levar ele adiante, então, para que ele melhore ainda mais, né? E eu acessei o eu sou dele e eu tive uma surpresa, né? Uma surpresa bastante forte, porque o eu sou dele me disse o seguinte: avise para minha filha que eu estou indo embora e que não há nada que ela faça que vá me convencer de ficar. Eu já fiquei mais tempo do que eu deveria. Então, ele diz isso, né? Ele diz que ele está indo embora, que eu tinha que avisar a filha dele.
que ele havia ficado, que eu dissesse para ela que ele só havia ficado desde o acidente, porque espiritualmente ela havia prometido para ele que ela iria trazê-lo a fazer esse processo de resgate, né, das suas partes e tudo mais. E que agora que ele havia reintegrado toda a consciência dele, ele poderia ser liberado desse corpo. Né? E era o que ele queria ir embora. Diga para que ela não sinta culpa, porque não há o que fazer. E aí eu pensei assim, puxa vida, como assim? Como é que eu vou dizer para a filha dele que o pai está morrendo? Que ele resolveu ir embora, né? Porque ele estava tão bem, ele estava tão saudável, ele estava melhorando cada semana, né? Como é que eu digo para ela que o processo acabou, que ele vai embora? Né? Mas ele disse para mim, fale para não se arrepender. Eu entendi o que era isso, né? E aí eu disse para ela, assim, eu falei exatamente isso que ele disse, né? Ele está indo embora, ele só ficou porque havia um compromisso teu de ajudá-lo a recuperar essas partes perdidas, mas ele acabou o processo e está na hora dele ser liberado, ele quer ir embora. E não há nada que tu faça que vá fazer com que ele fique mais tempo. E ele pediu que tu não tivesse culpa, porque você não tem culpa de nada, você não sentisse culpa, né? E aí, eu falei isso para ela, ela chorou muito. Ele estava dormindo, é o mais interessante, que ele dormiu durante o processo. E ela chorou muito e tal, eu disse para ela, não se preocupe, você ainda vai ter algum tempo para se despedir dele. Quando eu falei isso para ela, eu imaginei comigo que ela teria uns 3 meses de tempo para se despedir, porque, né, é um tempo razoável, 3 meses, tu ter teu pai ali do lado e seguir se despedindo, né? Ele morreu exatamente 7 dias depois, né? E aí eu entendi o porquê do processo dele dizer que eu deveria falar ou eu iria me arrepender de não ter falado. E de fato, né? Ela sentiu culpa de qualquer forma, mas foi um processo muito lindo e muito libertador. Embora para o nosso pensamento humano e egoísta, nós sempre queremos, né, que o corpo fique vivo. E o corpo é só um pedaço da jornada, um pedaço bem pequeno da jornada, acredito. O espírito, ele vive muito mais tempo e a nossa vida é pelo espírito, não é pelo corpo. Então, ele ter completado o processo dele, ter conseguido fazer o resgate dessas partes e, finalmente, poder seguir o caminho dele, poder se preparar para uma nova encarnação ou para uma vida, sei lá, em qualquer lugar, né, que ele vai escolher. É uma bênção, é o encerramento de ciclo. E isso também não existe, né, dinheiro que pague esse tipo de coisa, né? A filha dele precisou bastante terapia depois para aceitar esse processo, né? Ela tinha esse padrão de culpa, então isso acaba acontecendo, né? A pessoa se culpa por aquilo ter acontecido. Mas, na verdade, ninguém tem culpa desses processos, né? São escolhas, são experiências que a gente vai passando, tá bem? Eu tenho muitos casos de reintegração para contar, né? Mas se eu for contar, eu vou ficar aqui a noite toda contando casos para vocês. Então eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, né, sobre esse processo da reintegração, ou se vocês querem saber alguma coisa sobre o curso, enfim. E vou deixar vocês à vontade para fazerem perguntas, ok? Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho, então, sobre o curso, enquanto vocês vão pensando aí em alguma pergunta para fazer. Bom, assim. O curso de reintegração de consciência, ele ocorre ele começa dia 21, é uma quinta-feira, né? Dia 21 de junho agora, é quinta e sexta, tá? São 2 dias, são 4 dias, né? Mas são 2 quintas, 2 sextas.
dia 21, 22, 28 e 29 de junho. Então, quem gostaria, né, de se tornar reintegrador de consciência, está aí essa oportunidade. É uma técnica que realmente não tem muito parâmetro para ela, né? Ocorrem coisas fantásticas. Eu tenho lugares que eu fui que eu não imaginava que pudessem existir, né, no universo. Então, 21, 22, 28 e 29 de junho. E, de fato, é uma técnica que é muito gostosa, porque a gente também descobre muitas coisas, a gente também aprende muitas coisas, né? É uma técnica muito fantástica. E ela é uma técnica pouco conhecida, né? Geralmente o que acontece é que quem acaba fazendo o processo ou faz o resgate de alma, que é xamânico, que tem todo o ritual xamânico junto, mas pouca gente conhece a reintegração realmente, que é juntar essas partes, tá? Fazer reintegração ajuda a relembrar de coisas... esqueci. Sim. Quando eu faço reintegração de consciência, memórias daquela época voltam para casa, tá, gente? Teve um caso bem legal, assim, que eu falo, se a minha cliente escuta, ela me mata, né? Mas, enfim, não vou revelar quem foi. Mas foi uma cliente que veio fazer, e eu resgatei 3 pedaços, né, 3 partes da consciência dela bem grandes, bem no início, bebê ainda. Por quê? Porque ela foi rejeitada pela mãe biológica, ela foi adotada por uma outra mãe, né? E ela se sentia rejeitada por essa mãe, que é a mãe adotiva, tá? Mas, na verdade, ela estava espelhando a mãe biológica dela, ela estava trazendo uma memória que era da outra mãe, né? Então, ela sentia que essa mãe rejeitava ela, e eu fiz o resgate de 3 partes da infância dela muito cedo. Ela teve 3 perdas grandes, assim, na infância. Então, ela ficava presa a essas idades, né? A essa rejeição. E quando eu fiz, eu disse assim para ela: agora tu vai passar 3 dias que precisa mimar essas crianças, tu precisa trazer essas crianças para ti. Porque o que acontece? Quando se faz a reintegração, essas almas que foram quebradas, elas precisam ser reintegradas pela pessoa, elas precisam ser aceitas pela pessoa. A pessoa precisa olhar para elas, reconhecê-las e amá-las, né? Dar amor. E eu disse para ela: dá para essas crianças tudo o que elas te pedirem, porque elas vão pedir, elas querem ter certeza que tu as ama, né? É como se elas vão ver em ti aquela mãe que elas não tiveram, né? E o que ela fez? Ela voltou para casa, disse que chorou umas 4 horas ininterruptas, e aí ela teve um desejo imenso de tomar uma madeira. E ela comprou uma madeira, se deu de presente, né? Essa minha cliente, ela já tinha 20 e tantos anos. Ela se deu de presente uma madeira, fez Nescau quentinho, pegou a sua cobertinha, se enrolou e passou 3 dias tomando uma madeira, porque era o que ela sentia necessidade extrema de fazer. E às vezes a gente tem uns processos assim dentro da reintegração, quem recebe a reintegração, né? Tem uns processos que são bastante fortes, a pessoa se sente compelida a fazer aquilo que aquela fase da vida dela fazia, né? E aí ela fez isso, e depois de 3 dias ela se sentiu reintegrada, ela se sentiu livre, não precisou mais da mamadeira, mas ela sentiu que ela realmente naquele momento ela precisava se dar isso, né? Porque é muito forte. Eu acho que só quem passa pelo processo da reintegração é que depois percebe, né? Porque a gente imagina, né? Fez a reintegração, trouxe um pedacinho da alma para casa, ok, tá tudo certo. A gente acha que isso não tem impacto, mas tem impacto físico, né? Tem impacto emocional violentíssimo. Então são 3 dias. Eu aconselho sempre quem vem fazer reintegração
que tenha 3 dias, que tenha pelo menos 3 dias livres depois, para poder passar pelo processo, porque é um processo forte. O bom da reintegração é fazer assim, ó, uma sexta-tarde, para ter sexta, o sábado, domingo, talvez um pedaço da segunda-feira, que na segunda aí a pessoa já está melhorando, né? Tá bem? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver. A Ângela me perguntou o seguinte: para quem não vai poder fazer essa edição dos registros, tá? Do curso de registros haverá outro curso de reintegração. Tá. Registro é um curso, reintegração é outro. Os cursos, o curso de registros vai ser 7, 8, 14 e 15, e a reintegração é uma semana depois, 21, 22, 28 e 29, né? São quintas e sextas, tá? Depois vai ter, sim, um outro dia, que vai ter o curso de registros. O da reintegração, se não me engano, eu não tenho aqui em Porto Alegre mais esse ano, tá? Ainda. Pelo menos não abriu data, tá? Mas o de registros tem, sim, se não me engano, 25 e 26 de agosto, 8 e 9 de setembro. São esses 4 dias, 25 e 26 de agosto, 8 e 9 de setembro, tá? Mas aí não é o da reintegração. O Luciano pergunta: um sentimento de abandono que temos, que não acontece uma sincronicidade nos relacionamentos amorosos. Sim, o que a gente faz, né, Luciano? A vida inteira a gente faz isso, tá? A gente tem os sentimentos de rejeição na infância, porque a gente acredita que os pais não nos deram amor suficiente, etc, etc. Isso é medo da não sobrevivência, tá? Isso é medo de não conseguir sobreviver porque os pais não deram esse suporte. Então, a gente traz isso para os relacionamentos direto, né? A gente cobra do amor da vida da gente que essa pessoa nos ame incondicionalmente como se fosse o pai, como se fosse a mãe. A pessoa não tem a obrigação de fazer isso, né? Porque isso são as nossas carências e não tem a ver com o relacionamento em si, né? Quanto mais livre, quanto mais curados estamos das nossas carências, do nosso medo da não sobrevivência, melhor será o relacionamento, né? Porque o relacionamento ele é feito para uma troca, não é feito para uma dependência, tá? A outra pessoa não tem a obrigação de nos amar como nós queremos que ela nos ame. A outra pessoa nos ama com aquilo que ela pode nos amar, né? E aí, claro, cabe a nós aceitar ou não, né? Mas, enfim, isso é, sim, esses traumas de infância, essas perdas, elas influenciam direto nos nossos relacionamentos, com certeza. Não só nos amorosos, né? Em todos os outros relacionamentos de amizade, de trabalho, enfim, a gente se ofende muito fácil. E a gente vai descobrir que a ofensa é nossa, não tem nada a ver com o que o outro disse ou deixou de dizer. Então, a graça. Desculpe-me, mas não comecei a ouvi-la desde cedo. Talvez não tenha explicado. Eu gostaria de saber se a leitura de registros e a reintegração são auto-aplicáveis. Graça, sim. A leitura de registros, sim. A reintegração pode ser, tá? Eu não aconselho, tá? Para que a gente faça uma auto-reintegração de consciência, se há um caso grave, né, de perda de consciência, pode trazer alguns problemas, tá? Eu vou explicar logo em seguida, porque existem casos e casos de quebra de alma, né, dessas perdas, tá? Já vou explicar. Vamos lá. Se é necessário fazer o registro antes da reintegração ou não? Não, não é necessário, mas assim, Ângela, eu sempre aconselho que se faça o registro, o curso de registros, antes do curso de reintegração. Por quê? Tá? O curso de registros, ele tem um nível, né, de
de uma frequência, ele tem uma quantidade de energia que se absorve, é um trabalho que é bastante intenso, mas o curso de reintegração ele é muito mais impactante energeticamente, né? Tanto que, assim, a gente faz o curso de reintegração, eu faço ele bem lentamente. Entre uma reintegração e outra, a gente brinca, a gente conversa, eu conto histórias, eu vou dando aula, né? Eu não faço uma reintegração atrás da outra, nunca. Por quê? Porque é muito forte. E a pessoa, ela fica bastante impactada. Então, não dá para fazer muitas reintegrações de consciência muito seguidas, né? A vantagem é que, por exemplo, dos registros tem vários tipos de acesso aos registros. A reintegração de consciência é uma forma de fazer. Então, a gente pode passar 3 dias do curso só fazendo as reintegrações entre as pessoas que estão ali. Senão, seria muito complicado. A gente precisa desse tempo, desse espaço entre uma coisa e outra. Tá bem? E, por exemplo, na terapia, porque agora eu fiquei na dúvida se a Ângela me perguntou se é o curso ou terapia, tá? Na terapia, eu gosto quando a pessoa começa a fazer pela leitura, né? Porque a leitura me dá um norte muito bom da terapia. Ela me fala muito dos problemas que a pessoa está tendo, por que aquele problema apareceu, em que vida aquilo apareceu ou não, se é um contrato, se é um karma, se é um trabalho de magia, né? Porque tudo isso a gente acessa dentro dos registros, tá? Então, fazer o registro antes de receber uma reintegração, ele vai dar um norte. E muitas vezes, se dentro dos registros já aparece a necessidade de uma reintegração, é feito na hora, na mesma consulta. Aí eu não cobro 2 consultas para fazer. Se é dito dentro dos registros que tem que fazer, eu tenho a técnica, eu faço, ok? Tem pessoas que fazem a leitura de registros, descobrem ali que tem várias técnicas que têm que ser feitas e vão marcando terapias separadas. Para algumas técnicas isso é necessário, para reintegração não, tá? Por exemplo, quando tem que fazer uma reprogramação mental, eu tenho que marcar um horário separado, porque a reprogramação mental é um outro processo que é feito uma vez por semana, é outra história, né? Então aí tem que ser feito separado, sim, tá? Vamos lá. A Ana Morari perguntou se eu faço 4 dias consecutivos. Eu faço 4 dias consecutivos, mas eu não tenho nenhuma data marcada ainda. Aliás, desculpe, Ana, sim. Dia 22 de julho, eu estarei em Campinas dando esse curso de registros. Aí são 4 dias, é 22, 23, 24 e 25 de julho, em Campinas, tá? Eu lembro desse curso. Em Caxias do Sul, dia 31 de junho, ou 30 de junho, não tenho certeza, é o último dia. Dia 1º, 2 e 3, eu vou estar dando curso de reintegração em Caxias. Também são 4 dias, é um domingo. Agora eu não lembro se é sábado, domingo, segunda e terça, se não me engano. Tá? São 4 dias seguidos, que vai ser daí em Caxias do Sul. E é o curso de reintegração. Tá bom? Aí, se você tiver interesse, Ana, me mande, por favor, um e-mail ou um WhatsApp. A Ângela pergunta, né, sobre o curso de reintegração em agosto. Ângela, a mesma coisa, vai fazer o de registros, né? O de reintegração vai ter em setembro, né? Agora eu não lembro os dias. São 2 finais de semana em Campinas, tá? Mas eu vou passar a semana lá, de repente a gente vai fazer mais uma turma. Como são 2 finais de semana, talvez tenha mais um curso de registros no meio da semana, talvez tenha atendimentos, eu ainda não defini isso, tá? A Marilene, de Canela, perguntou se vai ter curso. Marilene, eu dependo de montar ali, né, uma turma.
pretendo fazer sim. É um dos meus objetivos, é fazer o curso de registros e o de reintegração em Canela, sim. Eu só preciso de turma. Então, para fazer o curso... Ah, tá. A Junice pergunta uma coisa bem interessante, né? Para fazer o curso de registros, é importante ter feito leituras? Não necessariamente, tá, Junice? É que assim, a pessoa que faz a leitura de registros, quase sempre ela vai se convencer de fazer o curso, porque é um processo fantástico. E conhecer o seu processo pessoalmente é muito bom. Mas a pessoa que vai fazer o curso, ela vai receber leituras de todo mundo, né? Que vai fazer o curso de registros, tá? E, por exemplo, se tiver 20 pessoas dentro do curso de registros, cada um vai receber pelo menos 10 leituras individuais ali dentro, tá? Com 20 pessoas não dá para fazer todo mundo, troca com todo mundo, né? Então a gente separa em grupos e vai receber a leitura das pessoas, tá bom? Então, se não quiser fazer as leituras antes, não tem problema, porque vai receber muitas leituras. É verdade. Espero que tenha gostado, Janice. A Janice já fez comigo, verdade. Espero que tenha gostado. Bom, eu falei, então, que eu iria explicar para vocês sobre as várias formas de perder, né, fragmentos de alma. Tem muitas formas. Como é que acontece isso? Então, por exemplo, eu posso perder um fragmento de alma quando eu me separo, por exemplo, um relacionamento. Eu termino um namoro, um casamento, e essa dor da separação faz com que eu queira ficar com a pessoa. Eu ainda não quero separar, não estou pronta para fazer essa separação. Então, uma parte do meu eu sai e vai para perto dessa pessoa. Se torna uma espécie de obsessor, né? Dessa pessoa, uma parte da minha alma que vai, tá? Então, essa é uma das formas de perder parte da consciência. A outra forma é quando a gente cria mentalmente um lugar meu. Tem muitas pessoas que fazem isso, você não tem ideia da quantidade de pessoas que eu encontro que fazem isso. Fazem isso desde a infância, né? Eu tenho lá um lugar mágico, que é um lugar que às vezes existe realmente, que é uma outra dimensão, e que eu vou e me desdobro muitas vezes para esse lugar, né? Então eu crio uma conexão espiritual com esse lugar, uma conexão emocional com esse lugar, e eu continuo fazendo isso várias vezes. Então, quando eu percebo, eu tenho vários pedaços da minha alma naquele lugar, estão ali vivendo aquele lugar como uma fuga da realidade. Eu não quero viver o que eu estou vivendo agora, então eu fujo. Uma forma de fazer isso é quando a pessoa dorme, né? E aí a pessoa, às vezes, entra naquele estado de depressão e dorme o dia inteiro. Ela está vivendo em um desses lugares, né? Ela está, com certeza, vivenciando uma experiência fora do corpo, tá? A Ivana diz que recomenda o curso, viu, gente? Se eu fosse vocês, ouviam a Ivana. A Ivana fez o curso. Obrigada, Ivana. A Ivana fez o curso em Caxias, né? Então, teve uma turma lá, ano retrasado, eu acho, se não me engano. Então, assim, quando a gente vai viajar, por exemplo, eu tive um caso desses, e era muito engraçado. Era um cliente que gostava de viajar, ele ia para vários lugares. O que ele fazia? Cada vez que ele ia para um lugar, ele não queria mais voltar para casa. E essa vontade de ficar lá fazia com que ele deixasse um pedaço de si lá. E aí ele voltava para casa, mas deixava, né, um pedaço de si naquele lugar onde esteve, né? Na perda de um filho, pode ser que essa pessoa, com certeza, não tenho dúvidas, Ana, é uma dor muito forte, né? Não sei se existe algum tipo de mãe que não faria isso, né? A diferença, Ana, é que, assim, a pessoa pode perder esse pedaço pelo tempo do luto. Esse tempo do luto, ele pode durar 3 meses ou ele pode durar 2 anos, tá? Fora desse prazo, entre 3 meses e 2 anos,
se durar mais tempo ou muito menos tempo, a gente diz que há um processo ou de negação ou de apego, né? Então, é um processo de desequilíbrio aí. Mas sim, com certeza, a pessoa, nesse momento da perda, do luto, ela perde uma parte sua, né? Uma parte que quer ficar com aquele ente querido. O que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente vai se curando desse processo, automaticamente, esse pedaço da alma vai voltando para casa, vai se conectando. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, nem todo mundo consegue ficar inteiro depois de uma perda, né? Quando não se consegue, precisa fazer, sim, um trabalho de reintegração, porque é bem importante. Não dá para ficar vivendo a partir do luto, né? É bem complicado, tá bem? É apego, sim, né? Porque o amor, ele compreende que essa pessoa morreu, mas que a alma não, né? A alma permanece. Então, é o apego ao corpo físico, sim. É a vontade do abraço, é a vontade do cheiro daquela pessoa, né? Saudade, enfim. Mas quando a gente tem uma visão muito forte, quando a gente tem essa coisa espiritual, né? Essa visão espiritual muito forte, muito já montada dentro da gente, é mais fácil aceitar que a pessoa vai embora, é mais fácil permitir que a pessoa vá embora. Certo, Ana. Vamos conversar sobre isso, Ana. Também? Porque pode ser um caso, sim, tá? De uma perda muito grande, de um fragmento de alma aí, né? Então, assim, existe um caso agora, que eu vou falar para vocês, que é um caso bem sério, e que ele ocorre muito em crianças entre 7 e 14 anos, né? Ocorre também em adultos, né? Mas ele ocorre muito nessa faixa etária das crianças, porque é uma faixa etária em que as crianças não são tão mais protegidas automaticamente, né? Elas estão ganhando o mundo, então elas não sabem lidar com a sua própria energia, e elas já não estão mais sob aquela proteção incondicional que era lá no início da vida, porque elas já estão ganhando a sua persona, né? Então, o que é isso? O que acontece? São ataques espirituais, tá? Existem seres por aí que vivem de usar esses pedaços, esses fragmentos de alma. Eles não têm como chegar no corpo da pessoa e arrancar o pedaço. Mas quando a pessoa perde o seu pedaço, ele vai lá e carrega. Tá? Ele aprisiona esse pedaço e leva embora. E esses são os casos um pouco mais difíceis de se fazer um resgate, porque tu precisa ir, convencer esses seres a devolver, né? E aí tu não pode ir sozinho, tem que ter uma egrégora bem forte, bem montada. Isso a gente vai aprender a fazer no curso, para poder negociar com esses seres a retomada, né? E dizer para eles, olha, vocês não podem fazer isso, vocês estão infringindo uma lei cósmica, né? Vocês têm que ter discurso para isso. Porque quando vocês falam, vocês estão infringindo uma lei cósmica, eles já se dão conta que eles não estão falando com qualquer um, eles estão falando com alguém que conhece as leis cósmicas, né? E que se essas pessoas conhecem as leis cósmicas, que são os acordos entre as milhares de raças do universo, é porque a gente tem acesso a seres de consciência desperta. E aí eles não vão ir contra isso, porque eles sabem que tem consequências, né? Mas se ninguém viu, ninguém sabe, eles continuam fazendo. Então, nos resgates, às vezes a gente conta esses seres que quando a criança está dormindo, ele vai lá e leva esse pedaço de alma, né? Porque ele se desdobra durante o sono. E depende muito, cada um vai para um lugar, né? Então, essas crianças estão ali meio perdidinhas, meio tristes, vão para o umbral e esses seres vão lá e carregam essas crianças para outros lugares. Então, precisa fazer esse resgate, tá? Esse caso
de roubo de alma, que é o mais, digamos assim, o desafio maior, tá? Da gente fazer um resgate de alma. O resto é fácil de fazer. Embora ele seja extremamente impactante, embora ele tenha um resultado que é uma coisa que não tem como a gente mencionar isso de tão fantástico que é, ele é um processo que ele é muito fácil de fazer. Depois que a gente aprende a ir, né, sair do corpo e ir buscar, que é um processo fácil também de fazer, é muito rápido. A gente fecha o olho e automaticamente a gente começa a ver aonde estão esses fios, onde é que são os nódulos, cadê esse pedaço da cinta assada, aconteceu por causa disso. A gente vê o que aconteceu com a criança, né, lá atrás, onde ela teve perda, ou com a pessoa, né, porque às vezes não é criança, às vezes a pessoa já é adulta, às vezes é um trauma, às vezes a pessoa, às vezes é vida presente, às vezes é vida passada, tá? Então, é muito fácil de fazer, mas o impacto é grande. O mais difícil de fazer é esse caso do fragmento roubado, porque aí entra a questão da gente negociar, né? Tem que falar e dizer que precisa retornar, tá bem? Gente, eu acho que eu já respondi, né, as perguntas. Vou deixar o meu convite para vocês aqui mesmo nessa página, né, portoterapia.com.br, facebook.com, portoterapia.com.br. Tem agenda, tem todas as datas. No meu site, que é o portoterapia.com.br, que é fora do Facebook, também tem agenda lá com as datas, tem alguns textos meus contando alguns casos, tanto de registros, quanto de reintegração, quanto de regressões de memórias, que é uma técnica que eu usei muito tempo, né? Hoje quase não uso mais, mas, então, o site, se vocês vão lá, se inscrevem no site, vocês vão ficar por dentro, tanto das palestras, né? Tem mais uma palestra, semana que vem eu vou falar, então, mais sobre o sistema humano, vou explicar um pouquinho mais aprofundado isso. Semana que vem, no mesmo horário, nesse mesmo canal. E faço esse convite para vocês, então. Não é um curso só de formação de terapeutas, embora, vou ser bem sincera com vocês, tá? Hoje, 80% da minha renda vem da leitura de registros e da reintegração de consciência, né? Eu faço a reprogramação mental em clientes que são fixos, que vêm uma vez por semana certinho fazer a terapia, tá? E no resto do tempo eu atendo os registros, então eu tenho algumas pessoas que fazem a reprogramação, que já tem seus horários fixos, e tem as pessoas que vêm fazer os registros. E hoje eu olho, 80% das pessoas são pessoas que vêm para fazer registros, né? Então há um grande fluxo. A gente ganha bastante dinheiro com isso também, se é o caso, né? Porque as pessoas às vezes dizem assim, nossa, está R$1.250 o curso, está R$1.250 o curso, porque esse valor a pessoa recebe de volta em 10 sessões. Ela atende 10 pessoas e ela tem todo o dinheiro do curso de volta. 10 pessoas tu atende uma semana, né? Fazendo uma boa divulgação, fazendo, né, um trabalhinho bem bom. Em 10 sessões, tu tirou todo o dinheiro que tu gastou no curso. Então, não é isso, né? É um curso que vai transformar a vida da pessoa para o resto da vida. Vai trazer uma nova visão de vida, tá? Tanto o curso de registros quanto de reintegração. É cura. E é a cura que eu digo assim, é a única cura real, é a única cura verdadeira, que é a reconexão com o eu sou. É entender o que está do lado de lá, né? O que está nessas dimensões superiores. Tá bem? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Aguardo vocês, então, na próxima quarta, às 19h30, tem a meditação com Shambhala, que é na página do Shambhala Sul, mas eu vou colocar também no meu perfil do Face. E tem na quinta-feira, então,
a palestra sobre o despertar do anjo humano, que é o terceiro módulo do curso. Ok? Gratidão. Até semana que vem. Depois eu coloco, então, as divulgações aqui. Quem quiser receber o meu... alguma informação, o meu e-mail é cursositerapias.com @gmail.com, tá? O meu WhatsApp é 51 99 811 3042. Eu vou deixar depois anotado na descrição do vídeo. Quem quiser. Gratidão e até mais.